As palestras são dedicadas à educação, sociedade, cultura. Nosso patrocinador é a Telefônica. Não sei se tem alguém aqui da Fundação Telefônica nesse momento. Se tiver, muito obrigada. A gente continua agradecendo o empenho deles terem nos apoiado. E eu vou convidar agora para vir aqui ao palco o Delmar Galizzi, da Inhambi Morumbi, que vai falar um pouco para vocês sobre o tema Games e Profissão. Uma salva de palmas para eles. Eu sou meio hiperativo. Alô? Oi, gente. Bom, quero agradecer o convite, né? É sempre bom esse passo protocolar, né? Bom, gente, fui convidado para falar um pouco aí da profissão na área de games, que é um assunto bem difícil de falar, né? Porque a área de games é bem estranha, na verdade, porque tem projetos e projetos de games, empresas e empresas de games, indústrias e indústrias. Então, é difícil você homogeneizar um pouco esse assunto, né? Mas vamos fazer uma tentativa aí, né? É um assunto que mais ou menos eu me sinto confortável em falar, porque eu fiz parte da indústria, saí há uns 10 anos, hoje eu estou na academia há 10 anos, e eu estou do outro lado, né? Porque as empresas têm me procurado atrás de estagiários, né? E aí essa procura acaba me ajudando um pouco a identificar as necessidades da empresa, né? E é lógico que toda universidade hoje você faz projetos internamente, o que ajuda muito a entender esse assunto aqui. Bom, gente, quando eu falo profissão na área de games, essa área aí não é área muito ampla, não, tá? Vou falar da área de indústria, que é desenvolvimento, tá? Ou seja, eu não vou entrar na área de business, na área de negócios. Não vou falar nessa área, não, que é uma outra... Se eu for falar disso, aí o negócio ficaria um pouco mais complexo ainda. Exatamente. Então, até porque, em geral, o profissional da área de negócios, de games, é o profissional de negócio de qualquer área, né? É um sujeito lá que fez administração, marketing e assim por diante, né? Aqui, nós vamos falar mais de desenvolvimento mesmo. Falar de estúdios que desenvolvem games, né? Então, o meu foco é esse aqui, tá? Bom... E a primeira coisa, pode deixar aí mesmo, Gabriel. A primeira coisa a entender é que até tem alguns Leonardos da Vinci aí na área que conseguem fazer tudo, mas não existe uma profissão na área de games, né? Na verdade, é uma área bem multidisciplinar, né? Ou seja, você vai precisar de especialistas dentro dessa área, porque o game, acho que todo mundo aqui deve ser jogador, e talvez desenvolvedor também, sabe muito bem que o desenvolvimento, já deve ter percebido que o desenvolvimento do game implica a habilitação de diversas áreas, né? Quer dizer, tem um cara que tem mais uma visão matemática, outro é mais artista, quer dizer, não tem ninguém que consiga fazer tudo isso. Embora seja possível e já tenha acontecido, tá? Não é o normal, né? Essa é uma concepção muito americana da coisa, tá? Você entra numa revista GD, que é uma das principais revistas de games do mundo, eles gostam desse modelo clássico assim, né? E eu também gosto, tá? Eu acho que funciona. Que divide a área de desenvolvimento em 4 grandes áreas aí. Lógico que tem diversas ramificações, nós vamos ver, mas essas são as 4 principais áreas, né? Que é game design, programação, arte e som, que está aqui embaixo, tá? E no meio disso tudo, o produtor, tá? Que vai existir se você tiver, principalmente se tiver no desenvolvimento um jogo de grande complexidade, ou seja, uma equipe enorme, né? Você vai ter o produtor que está lá no centro e vai gerenciar todo esse processo, gerenciar o projeto. Mas, nas áreas de especialidade, são 4, né? Principais, que são essas daí. Gabriel, por favor. Não sei se dá para ler, mas enfim. Não, mas eu vou falando, eu vou passando a cola. Aí um pouco do que cada cara faz, um pouco do que cada especialidade cuida, né? E que dá para a gente tentar também entender aquelas ramificações que eu falei, né? Bom, em primeiro lugar, o game designer, né? O game designer é o cara que cria o jogo, tá? É o designer, né? Então, que é um cara meio esquecido, mas, no meu ponto de vista, é um dos principais aí do processo. E as pessoas têm um pouco de... Isso daí está melhorando bastante, mas as pessoas têm uma confusão meio grande em achar que o designer é aquele cara que faz a parte visual, né?
de qualquer coisa. Chama o designer lá, ele vai desenhar para você. Mas o designer vai muito além disso, né? O designer, ele pensa nos aspectos funcionais de qualquer produto, né? Então, o designer de cadeira não vai fazer só uma cadeira bonitinha, mas confortável, tá? Então, ele pensa nos aspectos funcionais. Se a gente traduzir isso para o game, né? O que o game faz? Além de projetar e, né, pensar um pouco qual vai ser o aspecto em termos de direção de arte do jogo, ele vai também pensar nos aspectos funcionais, que no caso do jogo, né, é o que a gente chama aí de mecânica do jogo, level design, né, a própria história, o contexto do jogo, design de interface, design de interação, né, como é que você vai interagir com o game. Quer dizer, o designer é que vai pensar nisso. Então, só para ter uma ideia, né, desculpa aí se eu estiver falando uma coisa muito óbvia, mas se você pegar um jogo aí qualquer, for fazer uma tradução, modelo digital, por exemplo, sei lá, xadrez, tá? Traduzir no modelo digital, ok? As regras são lá prontas, que até um papel meio do designer o designer de games é criar as regras, né, o sistema de regras do jogo. Mas você pega isso daí, se você vai transformar isso no modelo digital, você tem que pensar em diversos aspectos, porque a interação é diferente, você não tem mais peça física, né? Como é que vai ser a interação do peão lá na tela, né? Você vai arrastar, vai clicar, né? Como é que vai ser essa interface? Vai ter HUDs, né? Vai ter que ter uma adaptação em termos de regras de jogo, né? Isso é o papel do design. É o designer que faz essa ponte aí, né? Ok? Então, esse é o primeiro cara. Dentro do game design, dependendo da estrutura, se você pegar numa indústria americana, tem empresas que fazem jogos muito mais complexos, né? Às vezes você pega uma empresa, num jogo só você tem uma equipe ali de 200, 300 pessoas, exagerando bem, mas tem, tá? Você vai ter o game designer, vai ter o level designer, vai ter o designer de interface, o cara vai pensar só na interação e assim por diante. Então tem essas ramificações. Dependendo do caso, se for um jogo que tem uma história muito forte, vai chamar até um roteirista, né? Está tudo abaixo um pouco aí do game design. Tá? Você tem o programador. Depois eu vou mostrar isso daí passo a passo, né? Também, dependendo da estrutura, você vai precisar de programadores com as suas especialidades, um que vai cuidar mais da IA, inteligência artificial do jogo, engenheiro de software e assim por diante. O artista. Os artistas também têm suas ramificações, tem o animador, o modelador, o artista conceitual, né? E assim por diante. E os profissionais de som. Vai ter música, vai ter o sound designer, né? Designer de som e assim por diante. Tá? Mas essas são as 4 grandes áreas, vamos dizer assim. É modelo americano, mas funciona muito bem para qualquer empresa, mesmo na área de games, num estúdio de games no Brasil, né? O que acontece, às vezes, você consegue reduzir a um nível tal que você chega a 2 profissionais aí. Você tem o programador e o artista, e os 2 metem o pitaco no game design do jogo. Tá? E aí o som você contrata e terceiriza de alguém. Tem histórias de jogos feitos por 2 pessoas, jogos de sucesso até, programador e artista lá. Difícil é ter um programador que é artista ou vice-versa, aí já fica difícil. Né? Bom, aqui cortou um pouquinho, mas tudo bem. Só isso daí, fugindo um pouco aí do meu tema da palestra, só para entender um pouquinho o processo de game design, ou o processo de desenvolvimento do jogo, para a gente ficar um pouco mais claro onde cada um atua. Como com qualquer produto, né, você sempre começa... Isso daí eu estou puxando um pouco a sardinha para o design, porque é um pouco a minha área, tá, gente? Mas no design, geralmente é assim. Esse é um modelo criado por uma game designer americana, chama Tracy Fullerton. Não sei se alguém já ouviu falar. Ela criou esse modelinho, que diz o seguinte: você começa pela fase de conceituação, né? Você vai criar o jogo. A fase de conceituação é, por exemplo, qual é o conceito principal do jogo, né? Por exemplo, é um jogo por encomenda, você está sendo brifado, você vai ter que fazer um jogo sobre o Zumbi dos Palmares, por exemplo. Tá? Ou é um jogo que você está partindo do zero, de qualquer maneira você parte de uma fase de conceituação que é assim: o que é o jogo, qual é o gênero, quais são os desafios básicos, mas qual é a mecânica básica do jogo, é um jogo de que gênero, você vai usar que tipo de interação, é uma fase de conceituação inicial. Depois vem a fase de projeto, ou muita gente chama de pré-produção, que é a fase de onde você vai esboçar diversos protótipos, né, sketches dos personagens e assim por diante, vai criar os primeiros algoritmos, né, de teste também. A fase de produção, onde você vai desenvolver o jogo propriamente dito, né. Vou mostrar depois isso por slides, e aí no fim está cortado aqui, mas é a chamada fase de QA, que é a fase de testes finais. Mas teste, na verdade, tem em todo lugar, né? Você começa, gera ideia, formaliza, testa algumas ideias, avalia se está ok, revisa, quer dizer, produz novamente, e vai indo num ciclo aí, o tempo todo fazendo e testando o teu jogo, né? Não tem muito como fugir. Segue.
Gabriel? Aí, volta um. Aí. Então, fase de conceituação, né? Aquilo que eu falei. Às vezes você tem parte de um público, né? Diferente de fazer um jogo com meninas de 12 anos, né? Fazer um jogo hardcore para rapazes de 18 a 30 anos que jogam ferozmente, gostam de matar zumbis, né? Então é diferente. Então você parte de um público, tem as plataformas, aí você vai, parte mais difícil do projeto de game, pensar, tem ideia, você vai pesquisar, isso é tudo a fase pré-projeto, né? De conceituação, aliás, desculpa. Vai pesquisar, né? Fazendo um jogo de zumbi dos Palmares, você tem que pesquisar a vida do zumbi, né? Não tem muito jeito, né? E, finalmente, as primeiras... você começa a elaborar um documento aí de onde tem esses primeiros parâmetros do jogo. Tá? Feito isso, está tudo pré-definido. Tá? Quem participa mais ativamente disso daí é o game design, mas com a ajuda de todos. Né? E, até porque, às vezes, ele quer saber a viabilidade de uma ideia. Né? Tem que chegar, às vezes, o programador e falar, olha, eu quero fazer um jogo assim, assim, assado. O que você acha? Vai dar, não vai dar nessa plataforma? Tá? Ele tem as ideias, mas ali tá o pessoal meio que ele está cercando o pessoal em volta aí para ter essas primeiras, para validar essas primeiras impressões. Segue adiante. Aí vem a parte de pré-produção, que eu falei para vocês, aquela fase de primeiros esboços, né? Então aí você já começa a testar a mecânica do jogo, né? Você começa a testar. Aqui, por exemplo, é um modelo físico do teu jogo que vai ser digital. Então, você testa as regras, como se os botõezinhos fossem os itens ou os personagens. Tá? Então, você vai dar uma treino. Você pode fazer digitalmente isso, não tem o menor problema. Tem gente que prefere fazer criar uma mecânica básica do teu jogo, uma redução do teu jogo para testar essas primeiras ideias. Aí você precisa do apoio do programador, lógico. Que também, isso aqui é um protótipo físico de um jogo que saiu... mesmo, né? Um jogo digital, primeiras ideias. Aqui o esboço da planta baixa do jogo. Alguns chamam de level design, né? Design dos níveis, né? Você começa por aqui, aí você passa por aqui, aqui vai ter 2 inimigos, aqui você vai coletar itens, papapá, tá? Geralmente é o game designer ou o level designer que vai fazer isso. Aqui você começa a esboçar os primeiros cenários, está vendo? A gente chama de concept art, né? Arte conceitual do cenário. Isso aqui, por exemplo, é do Half-Life. Tá? Aqui de personagem, os primeiros esboços de personagem. Por exemplo, protótipo de interação, como é que vai ser a interação do teu sistema, você vai clicar, é um teste de papel também, mas poderia ser formato digital. Então, você está fazendo os primeiros testes, primeiros esboços. Tá? Quando tiver tudo isso mais ou menos meio constituído, projetuado, né? Como se fosse a planta baixa de arquitetura de uma casa, né? Está tudo meio que definido, aí você vai para a fase de produção. Na anterior, esqueci de falar, bom, participação de todo mundo ali também. Aí já entrou game design, programador, artista, o artista lá desenha. Às vezes o game design tem ideia, ó, personagem é tal, vou precisar personagem sinistro, maldoso, fortão. Então, vai lá, os artistas vai dar uma desenhada, às vezes o próprio game design desenha. Às vezes acontece esse tipo de coisa. Tá? Aí vem a fase de produção propriamente dita. Tudo definido, vamos embora. Começa a produzir. Aqui, por exemplo, cenário, desenvolvimento de cenário, modelagem. Né? Aqui modelagem, está modelando um objeto. Tá? Aqui modelagem do personagem, a gente começa a modelar em softwares 3D Max, Maya e tantos outros aí. Ou começa a desenhar os sprites aqui, já é o final, tá? Aí é que o jogo tem uma estética diferente. Mas aí você desenha o andar do personagem aí, passo a passo, né? Que a gente chama de sprite, né? Em jogo 2D, porque aqui é jogo 3D, ali é jogo 2D. Mas é tudo produção mesmo, é tudo coisa já entrando. E o programador lá já programando, já está subindo a casa ali, né? Está desenvolvendo o jogo. Então aí está todo mundo já participando, né? O produtor, que é o gerente do projeto, lá cobrando todo mundo, game design, artista, programador, design de som, animador, modelador, músico, dublador, teste já começa a entrar nesse processo. Então, um monte de gente já, né, nessa fase de desenvolvimento. Tá? Finalmente, a fase final, que é a fase de teste QA, né, controle de qualidade. Aí, geralmente, é um teste ainda já, principalmente com
uma audiência de especialistas da área, né? Uma teste mais técnico. Lógico que depois também tem teste com os usuários finais, né? Mas aí o jogo está lá praticamente está pronto, aí começa a fazer uma teste desse jogo e aí vai acertando aqueles, não sei se vocês lembram daquele o terceiro slide lá do processo, que ele ia afunilando, é isso mesmo, está diminuindo a carga de trabalho, né? Mas aí o teste, né? À medida que for testando, ó, precisa ajustar aqui, vai diminuindo até acertar o jogo, né? Fazendo um monte de teste até acertar. E aí entra uma figura aí que é o QA, né? Que é o cara que vai testar, ficar testando lá. Um teste macaco, né? O cara vai testar tudo e vai escrevendo relatórios e passando o pessoal e acertando o jogo até finalmente ele está redondinho, aí vai para o teste final, que é teste com o usuário. Tá? Ok, gente? É lógico que, embora esteja fazendo de teste, como está acertando algumas arestas do jogo, está todo mundo participando ainda desse processo. Tá? Ok? Então, vou falar um pouquinho de cada um. E aí cortou bem, viu, Gabriel? Tudo bem. Não tem problema, não. Deixa assim que dá para... Bom, aí você quer trabalhar nessa área, então o que você quer fazer? Você quer ser o designer, quer ser o artista, mas você quer um artista só animador, ou você quer ser modelador, ou você quer ser programador, né? É uma decisão difícil, porque às vezes, principalmente o cara que quer iniciar nessa carreira, ele não sabe direito que às vezes o que ele conhece mesmo, né? Mas ele tem uma certa noção. Então, em geral, o cara que já desenha bem, quer ser o artista, né? Não sei se isso é decepcionante, né? Porque não sei se cai um mito aí. Eu quero trabalhar com games, quero fazer tudo. Aí, né? Enfim, não dá muito. Mas se o cara quer trabalhar com design, meu negócio é criar jogo. Eu gosto de criar a mecânica do jogo, eu gosto de pensar como é que são as HUDs, como é que vai ser a interação, eu gosto de criar as regras do jogo, tá? Eu quero ser o designer, ok? Bom, o que eu vou fazer na minha vida? É difícil, porque a área de games ela é tão especializada, é um produto tão especialista, que nenhum curso tradicional ele vai te dar essa área, esse conhecimento. O que é um sistema de progressão no jogo? Né? O que é recurso, o que é item? Como é que é essa gramática de recursos versus item? Recursos versus obstáculos, né? Dentro de um jogo, sistema de progressão. Então, são conhecimentos tão específicos que nenhum curso praticamente vai te dar, a não ser que você faça mesmo um curso de design de games. Ok? Existe. Tá? Nos Estados Unidos tem bastante curso de design de games. No Brasil também tem. Tá? Ou então em curso mais ou menos de mãos, né? Você vai para o curso de design digital, ou de curso de mídias digitais, que não vai ter muito na área de games, mas ele vai falar de design de interface, de design de interação, tá? Vai falar de design em geral. Então ele vai resvalar aí. E, de repente, se tem sorte, tem uma cadeira de games lá, que vai falar um pouco de tudo numa disciplina só. Ou um curso de jogos digitais, que é o tecnólogo de jogos digitais, que, em geral, é um curso que tem uma densidade tecnológica grande, é mais voltado para a programação, e tem umas cadeiras, umas disciplinas que falam de game design. Tá? Estou falando do nível de graduação, tá, gente? Nível de pós, aí, maravilha. Você pode fazer uma pós em game design. Também é uma alternativa. Tá? Mas aí você tem que ter um nível superior já para fazer. Bom, qual é o perfil desse cara? É um cara mais criativo, né? Vai trabalhar com criatividade, mas ao mesmo tempo com viés tecnológico. Tá? Não dá para ser o criativo. Eu quero, faço o que quero, aquele ego enorme. Né? Ele cria em cima de uma necessidade, como todo designer. E tem que conhecer tecnologia. Né? Ele está criando para uma tecnologia. Quando eu falo tecnologia, é tecnologia digital. É um cara investigador, pesquisador, né? Ele vai investigar, pesquisar, vai lá, testar, joga, conhece, vai jogar outros jogos. Inovador, porque a área de precisa ser... Bom, falar em inovação em design é meio óbvio, né? Está na veia de um designer procurar sempre a inovação. Então, não é diferente na área de games. É importante ter uma visão de negócios, tá? Porque os games estão invadindo tudo. Pô, quem diria? Games para a rede social, né? Enfim, uma coisa que não se falava antes. Agora, surgiu um dispositivo aí chamado iPad. Será que dá para fazer jogo para ele? Né? Então, você tem que ver, senão você vai ficar sempre no convencional. É legal ter uma linguagem, um pouco de
habilidade visual, né? Porque você vai fazer sketches desse tipo, assim, às vezes para representar. O designer tem a tradição de representar muito visualmente. Então, se você tiver um pouco de conhecimento, habilidade de... Pouco não, uma razoável conhecimento ou habilidade visual, é legal, é importante. Tá? Isso daqui, tomei emprestado de um dos organizadores aqui, pedi emprestado para ele, que é o Ale Machado, ele que fez esse representação do level design de um jogo. Né? O jogo começa aqui, passa por essa plataforma, enfim. Não dá para ver muito, mas é essa a ideia. E trabalhar em equipe, tá? Isso é uma outra necessidade básica, tá? Salário é difícil falar no Brasil, viu? Mas tudo é muito difícil no Brasil porque não tem muita pesquisa, tá? Tem até uma associação da área no Brasil, a Bragames, acho que já deve ter feito, já fez algumas pesquisas, né? Até salarial, mas já faz um tempo que eles não fazem. Isso daqui está um pouco mais fresco, mas vale para a indústria americana, tá? Então, revista GD Magazine, em fevereiro de 2002, a última pesquisa que eles fizeram, salário anual de um game designer, $70 mil, que dá mais ou menos hoje R$200 mil, não, menos, né? Que dá quantos? 12 mil. É o médio, tá, gente? Tem designer que ganha mais, tem designer que ganha menos. Mas é o salário médio lá. E, porque nos Estados Unidos a coisa é tão consolidada, a indústria de game, você chegou nesse nível já. O cara é profissão, game designer. Tá? E tem um monte, não é um ou outro. Só falta ter sindicato da área. Isso é que já não tem. Então, essa é mais ou menos uma base salarial, né? Exemplos de game designers lá em cima, né? É lógico que esses caras não ganham isso, eles ganham muito mais, né? Miyamoto e a Will Wright, tá? Então, são games design, mas não são mais game design, né? Eles, muito tempo não. Lógico que eles criam ainda, mas devem estar em outro nível agora. Mas eles foram um dia. Pessoal, desculpa, Gabriel. Aí veio o programador. O programador é o programador, tá? Portanto, é um cara que fez, em geral, ciência da computação, jogos digitais, tecnologia de jogos digitais. É uma boa, mas é um curso, em geral, 2, 3 anos. Nenhum problema nisso, tá? Curso de sistemas de informação. Qual a vantagem de jogos digitais? É que eles trabalham diretamente para a programação para jogos. Embora sejam cursos mais curtos, é totalmente focado. Né? O que tem de vantagem e desvantagem nisso? Não sei se está claro para vocês, né? Quer dizer, você está fazendo um curso foco em jogos digitais. Ciências da computação é um curso muito mais abrangente, mas é difícil encontrar um curso de ciências da computação que fala de algoritmo para jogo. Né? Às vezes tem uma disciplina optativa, eletiva, ou então você pode fazer um projeto de jogo, mas em geral não tem o foco, né? Mas ajuda, o cara está adquirindo um tipo de habilidade, né, que o programador tem que ter nesses cursos. O que, depois com uma complementação de formação, ele pode programar jogo. Né? Mas aí é o cara mais lógico, matemático, físico. Né? Às vezes tem física e matemática num jogo. Esse cara que vai dar conta disso. Né? Isso é uma confusão. Estou falando isso porque existe a confusão mais comum nessa área, quando me pergunto. Às vezes vem gente me procurar e fala: escuta, eu quero trabalhar com games. Eu devo fazer um curso de ciência de computação, né? Isso é o básico. Todo mundo, não sei, criou-se um vínculo tão forte da computação com a área de jogos, que acho que o cara naturalmente é computação que ele tem que fazer. Eu falo: olha, você pode fazer computação, mas o curso de computação não vai ter que falar nada de jogo. Ele vai te habilitar a ser um programador e depois você pode programar jogos, né? Mas ele não entra em outras especificidades. O projeto de games tem outras questões além da programação. Né? Como eu estou mostrando aí, quer dizer, tem o design, tem a arte, quer dizer, um curso de ciência de computação não fala disso. Né? Mas então, perfil é um cara mais lógico, evidentemente, tem que ter um conhecimento tecnológico, um cara paciente e insistente, né? Porque às vezes tem que resolver aquele bugzinho lá que não sai da frente, né? Disposto a conhecer novas linguagens de programação, aí no caso, né, porque muda toda hora isso daí, infelizmente. E trabalhar em equipe, não tem jeito. Okay? O programador ganha mais, não? A média salarial dele, por exemplo, nos Estados Unidos é maior do que do designer. Pode algo talvez para estranhar, mas não sei. Talvez porque os pepinos de um programador são muito maiores, não sei.
Mas o fato é esse, daqui é a famosa lei da oferta e procura lá nos Estados Unidos, o programador ganha mais. Um pouquinho mais, mas ganha mais. Né? Artista. Bom, aí não tem jeito, formação em artes ou design. Estou falando aí quando é artista visual. Tá? Tem curso específico, tem curso de animação, por exemplo, já tem curso superior de animação. Às vezes você não precisa nem fazer um curso superior. Você pode fazer um cara super habilidoso em artes, tudo bem. Okay? O legal de fazer um curso superior é que, às vezes, ele te dá um viés um pouco mais profissional, né? Enfim. Então, artes, design, às vezes arquitetos também. Tem muito arquiteto que desenha e trabalha muito bem com a linguagem visual, né? E aí, lógico, o perfil artista, desenhista, conhece softwares gráficos, é importante, não é só um desenhista de papel, isso daí é importantíssimo, o cara começa desenhando papel em geral, mas é importante conhecer as tecnologias gráficas. Gosta de arte, né? Gosta de arte, quer dizer, o cara gosta de uma exposição, curte arte mesmo, né? Compra livro sei lá, não é de mangá, mas compra livro de arte mesmo, gosta de ficar vendo referências nessa área. E gosta de trabalhar em equipe, né? Não tem muito jeito. E o artista costuma ser considerado o cara mais difícil, né? Porque o cara é meio... Às vezes tem um eguinho ali, Mas, enfim, isso é importante. Trabalhar em equipe sempre. Salário é mais ou menos igual ao do designer, né? Tá? E aí que tem as diversas... Aí também, né? Esqueci de falar das ramificações, já tinha falado antes, mas é sempre bom lembrar. Animador é o cara que vai mais animar mesmo, né? Tem que saber fazer os diversos movimentos, né? O modelador vai botar no 3D e tem mais o artista conceitual, que é o artista que vai conceber mesmo, fazer na mão muitas coisas. Ok? Som, o sound designer, o designer de som. Aí não tem muito como fugir também, né? Ou o cara faz um curso de design de som, que é uma coisa muito raríssima, ou o cara vai para a área de música mesmo, música, produção musical, e aí vai complementar a sua formação aí, para conhecer um pouco mais de games. O ideal nisso daí é um músico gamer. O músico gosta de jogar. Né? Isso é uma coisa que funciona muito bem. Então, já conheço muitos exemplos assim. O cara é músico, curte, joga. Então, o cara tem muita referência de jogo, né? E dá um bom profissional nessa área. Né? Embora a música ela não dá conta de tudo do design de som de um jogo. Né? Porque um jogo não tem só música, ele tem efeitos sonoros, tem dublagem, tem diversos... Não é só a música que está ambientando, né? Mas o cara tem uma cultura, né, do áudio. Né? Perfil. O cara tem que ter repertório, cultura musical, evidentemente. Investigador, tá? Também pesquisar. Tecnológico, isso é importante. Gostar de games, isso daí é o único que eu pus, né? Gostar de games. O outro é meio óbvio, né? Em geral, o programador de games, o designer de games gosta de games. Cara. Som é meio complicado, viu? Eu, por exemplo, já vi situações de ter um músico que é um baita músico, mas o cara não tem cultura de gamer. Coisa não flui, não vai. Né? Às vezes você tem que ficar explicando beabá pro cara. Então, por isso que eu falei, é legal o cara que tem a formação que seja gamer aí. E trabalhar em equipe, né? Salário, mais ou menos igual. Aí, tá? Adiante. Produtor. Produtor é o cara chato. Vai ficar controlando todo mundo, cronograma, fluxo do trabalho. E aí, não tem formação, tá? Isso daí é experiência. Pode ter sido um game designer ou ter sido um programador. Né? É o cara que tem muita noção do processo de desenvolvimento do jogo. Tem aí 6, 7 anos de casa, já está apto a dirigir uma equipe. Tá? Então, ele conhece tudo ali, passou uma experiência, sabe onde que os pepinos aparecem nesse processo. E, enfim, a gente põe aí porque é tendência esses profissionais aí acabarem, aquele que desponta mais e gosta de fazer isso, acaba virando um produtor. Né? Ele gosta de liderança, organizado, gestor de projetos, essa é a palavra-chave, tá? Experiente no que diz respeito ao desenvolvimento de jogos, né? Quer dizer, conhece bem todo o processo. Comunicador, não no sentido comunicador chacrinha, né? Comunicador vai ter que se comunicar o tempo todo com a equipe, sabe cobrar, inclusive, vai ter que cobrar. Evidentemente, tem que ter visão de negócios, tá? Porque pode ter mudanças de percurso, esse cara que vai ter que dizer, olha,
estamos percebendo que esse jogo não é por aí, tá? Chama o game designer, ó, não é isso. Trabalha em equipe, lógico, ele é o líder da equipe, inclusive, e ganha mais também, né? Então, salário médio, 90 pau aí, anual, tá? E o QA, que é o tester. Também formação diversa, às vezes nem tem formação, é um cara que joga, gosta muito de jogar, mas cada vez mais pede-se uma especialização aí, quer dizer, um cara que conhece a área de games, né? Conhece no sentido, ou um game designer, ou um programador, ou então um cara que desistiu de ser programador, tem formação, mas o negócio dele é ficar testando. Só que não é um testador, vou lá jogar, oba, é isso que eu quero. Ele tem que dar o feedback dos problemas, né? Por isso que o conhecimento técnico é importante. Tem despontado, eu tenho percebido nas procuras que eu tenho recebido, então as empresas me procuram muito para, preciso de indicação, preciso de estagiário ou alguém já formado, recém-formado, para ser QA. Tá? Eu quero o perfil do programador. Tem pintado isso muito. Mais que game design, que era meio comum. Por quê? Porque o programador, ele vai testando, ele é gamer, e ele já pode ir mudando alguns parâmetros já para ir testando em tempo real. Então ajuda muito. Tem tido uma procura por esse caminho aí, tá? Mas pode ser um ex-game designer aí, sabe, testa. Ele não sabe reprogramar, mudar algum código, mas ele sabe comunicar isso também. Ó, aqui está muito desbalanceado, aqui esse buraco da plataforma que tem que pular, é impossível passar, sei lá. Estou dando um exemplo muito básico, mas enfim, só para entender. Ele vai ter que comunicar para o programador, olha, acho que aí está meio exagerado, ou então você tem que aumentar esse salto aí, a força do salto, sei lá, mas é por aí que a coisa acontece. O salário é mais baixinho, né? Enfim, mas dá para brincar. Né? Ok? Bom, tem outras aí, ramificações, mas essas são as principais. Tá? Para ingressar na área é sempre difícil, principalmente no Brasil. A indústria no Brasil é muito pequena ainda. Acho que todo mundo deve saber disso. Uma indústria bem nenê ainda, né? Pequena, tem no máximo aí... Eu diria que tem no máximo 10 anos. Lógico que tem antes disso, tem jogos desenvolvidos no Brasil. Mas para constituir uma pequena indústria, acho que deveria ter uns 10 anos no Brasil. Mais ou menos desde a criação da Abra Games, mais ou menos. Né? E, portanto, uma indústria pequena que está crescendo, mas é pequena. Tá? Então, inova no Brasil. Quer dizer, não tem muito lugar ainda para se trabalhar nessa área no Brasil. Okay? Embora, sim, a mídia pregou e, olha, o mercado de games no mundo já passou a indústria cinematográfica. Tá? Para o Brasil, isso não é tão válido ainda. Está melhorando significativamente, mais do que eu imaginava alguns anos atrás, mas ainda é uma indústria pequena. Portanto, você vai sofrer da concorrência. Principalmente porque hoje está cheio de jovem querendo trabalhar com game. Né? Quer trabalhar nesse segmento. Né? Mesmo profissionais de outras áreas. Quando eu falo de outras áreas, você pode ter um arquiteto lá trabalhando com games, publicitário, não sei, por aí, matemático. Né? Fora daquelas formações, como a indústria ainda é nova, às vezes a própria indústria não sabe identificar qual é o profissional mais adequado e vai indo. Né? Fora os sobrinhos da vez. Né? Meu sobrinho, ele mexe com o computador lá, aquelas histórias. Tá? Bom, mas quais são as oportunidades? Primeiro, o fato de ser uma indústria jovem também ajuda muito. Né? Está tudo começando, é mais do que começando, né? Mas, enfim, é uma indústria jovem, as oportunidades estão aparecendo, o que significa que toda hora está aparecendo indústria de games no Brasil. Indústria não, desculpa, empresa de games. Eu perdi já a noção. Então, antigamente, quando me perguntavam lá uns anos atrás, quantas empresas de games no Brasil? Eu falava, tem 50, 55, são uns 10 anos atrás. Era fácil responder essa pergunta. Hoje... é difícil, porque está cheio de empresas, e muita empresa pequena, lógico, né? Mas também começa a ter empresas um pouco maiores, em porte médio, já começa a ter. Por quê? Porque a indústria de games no Brasil está crescendo. E indústria jovem no sentido de ser jovem mesmo, tá? A faixa etária é bem baixa, assim. 25, 26, por aí, anos, tá? Por quê? Porque a molecada tem um pique danado, né? Então vai lá,
está lá para ficar das 8 da manhã às 11 horas da noite, lá trabalhando, às vezes invadindo a madrugada. É uma indústria muito jovem, né? É bom, porque não tem aquele preconceito, né, enfim, você é muito moleque. Não, às vezes é bom ser moleque nessa área. Principalmente porque esses caras que são os mais jovens são essa geração que jogou mesmo, né? Pelo menos repertório na área tem muito, né? O mercado está em franca expansão, está em expansão, né? Cuidado que... aí eu estou falando mercado... Outro dia saiu lá uma coisa que eu não sabia, eu fiquei assustado, falando que o mercado brasileiro de games é o quarto do mundo já, não a indústria, o mercado, tá? O mercado consumidor. Tá? Que dá emprego para dedéu. Se é o quarto mercado do mundo, deve estar gerando muito emprego. Mas isso não é indústria. Mas o crescimento do mercado, com certeza, vai favorecer a indústria futuramente, né? Agora, quem se especializa na área de games, isso é legal dizer, embora comece a fugir um pouco da área de games. Quem trabalha na área de games, eu percebo que ele começa a ser visto por outros segmentos. Porque o cara de games, ele pega tanto pepino para resolver que depois qualquer coisa é mais fácil para ele, né? Então, eu vejo muito aluno formado na área de games que vai trabalhar na web e tira de letra depois de um tempinho. Os desafios tecnológicos são menores, né? Enfim, e a área de games começa a invadir um monte de área, né? Além da web, TV, interfaces, né? E assim por diante. Então, o profissional de games, isso é chutômetro meu, tá? Se eu estiver errado, mas assim, tenho percebido que o profissional que sai da área de games, ele sai muito preparado para trabalhar em tudo quanto é área tecnológica, da tecnologia digital, tá? Ele sai mesmo, sai muito preparado, né? Porque os desafios dele sempre foram muito grandes. E muita coisa ainda está para ser desenvolvida, né? Coisas que nem existem hoje, né? Por exemplo, não existia jogo para iPad há um tempinho minúsculo atrás, né? Então, jogo para rede social, não existia, né? E fora as coisas irmãs aí no processo, né? Aplicativos para celular, tá? Essas interfaces pervasivas, né? Que você clica, passa a mão, às vezes não é nem jogo. Mas, enfim, essa área está invadindo tudo. E o profissional de games está muito preparado para trabalhar com isso daí, tá? Ok? Só para entender um pouquinho aí como é que é um perfil. Isso é um ambiente... Geralmente, escritório, como toda indústria criativa, né, os escritórios são muito mais informais, né? Tem gente que vai trabalhar de bermuda, vai estar de skate, de bermuda, tá lá. E eles têm horário muito flexíveis, tanto para entrar como para sair, né? Isso é mais ou menos... Não é sempre, mas, enfim, funciona muito em algumas empresas. Não há regulamentação salarial nenhuma nessa área, diferente de medicina, outras áreas aí tradicionais. Como eu disse já para vocês, perfil muito jovem, predominância em rapazes. Isso começa a mudar um pouco na indústria americana, né? Mas a maioria são rapazes. Né? A gente vê pelo público aqui até, né? Mas é bem masculino a indústria de games, que é uma pena, porque está precisando de mulher na indústria de games, né? Acho que falta uma visão do público feminino. Dicas. É difícil dar dica, mas enfim, se quiser pode jogar tudo fora, tá? Enfim. Primeiro, conhecer aquele cara que está querendo começar, tá? Ou seja, né? Marco zero, né? O cara não sabe nada, opa, vou entrar na área de games. Começar assim brincando com as tecnologias que envolvem games. Vai antes. Fazer um joguinho em flash, vai ver se dá conta da coisa. Vai ver se você gosta mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque o perfil do cara que quer desenvolver games é o gamer. O cara que quer jogar. Né? Que é muito diferente de desenvolver. Às vezes demora a cair a ficha isso daí, né? Então eu vejo muito aluno meu. Ele gostava de jogar. Depois que foi ver desenvolver, é um saco desenvolver jogo. Também tem o contrário, às vezes. Viu? Então, primeira coisa, vai brincar um pouquinho. Vai fazer um joguinho em flash, ver se você gosta de fazer. Tá? Vai experimentar. Então, conhecer um pouco as tecnologias. Vai mexer um pouquinho com o 3D Max. Não vou falar nem super software 3D. Vai brincar com o 3D Max. Vai ver qual que é. Vamos ver se é isso que você gosta mesmo ou se não é jogar, né? Passado esse passo, estudar, fazer uns cursos, né? Aí sim, começa a fazer curso.
para se especializar, porque o nível de especialização é muito grande. Tá? Programação, é lógico, tem um programador lá, o sobrinho que programa dentro de casa, mas que às vezes tem muitos problemas ali, né? O cara não sabe o que é uma engenharia de um software, não conhece as leis da boa educação da programação. Então é bom fazer um curso. O superior, melhor ainda. Tá? Eu sou adepto disso daí, eu acho que tem que fazer. Mas também fazer os cursos livres. Tá? Quer começar, está em dúvida, curso superior, faz curso livre. Faz um curso livre de 3D ou de programação, vai lá ver. Saber inglês ajuda? Ajuda muito. Né? Não porque a indústria americana, toda aquela história japonesa, que não fala inglês, não fala inglês, mas com inglês você vai se comunicar, mas principalmente porque todo o material está em inglês. O bom material está em inglês, ainda. Começou a ter em português? Começou. Bastante até. Tem livro em português na área de games, mas a maioria era em inglês, os sites e assim por diante. Então, o inglês é uma vantagem. Participar de eventos da área, isso é uma coisa, tem que fazer. Como é uma indústria ainda que você não vai achar um emprego no jornal. Vou pegar o caderno do Estadão, vou lá, opa, preciso de game design. Não tem isso, não existe isso. Tá? Então, uma maneira de ingressar meio na área é isso, participar de evento, ir lá, visitar uma empresa. Não tem muito jeito, fora o QI. Por isso que às vezes um curso ajuda muito, porque ele é um catalisador. Às vezes você vai lá, nem aproveita muito o curso, mas aí as empresas vão lá procurar cara num curso superior. Você está lá, né? Aí, às vezes, você é um aluno até mediano, né? Mas aí você foi muito bem na entrevista, criou juízo e virou um puta profissional na área de games. Né? Então, mas participar em evento também, ir lá, falar com o profissional e assim por diante. Criar seu portfólio. Isso, então, para a área de arte, não tem dúvida. Né? Fazer uma entrevista, primeiro, se você quer... está usando um voo de artista, a primeira coisa que o cara vai pedir é portfólio. Cadê teu portfólio? Ah, não tenho. Ah, mas eu desenho bem. E... Né? Então, portfólio. Monta. Quando você fala para meus alunos, vão montando teu portfólio. Monta. Tá? Não só de arte. Também existe até portfólio para programador. Programador, mostra os jogos que você programou. Está lá. Você não fez a arte, mas você que programou. Né? Enfim. Ok? Embora, assim... Se você é chamado para uma entrevista como artista, é lógico que vai levar teu portfólio, mas cada entrevista é diferente. Né? Então, já teve caso aí, tem um amigo meu que foi fazer entrevista na Ubisoft, e eu fiquei super curioso para game design e falou, escuta, e aí? Na verdade, um amigo não, um ex-aluno meu, foi lá, fez a entrevista, super curioso, como é que foi a entrevista? Ele falou assim, ó, cheguei lá, e o cara falou, me dê um case para resolver. Porque é game design, né? Você tem que criar um jogo. Ele falou, 1 hora para desenvolver, o cara foi embora, voltou. O cara teve que fazer a apresentação do jogo para o cara. Né? Tem um pouco de tudo aí, né? Enfim. Desenvolver seus próprios projetos, né? Ok? É portfólio. Ok? E é uma maneira de você se vender. Quando você não está lá, desenvolve seus jogos. Faça projetos. Participar de concursos da área. Então, nossa, tem um monte de história legal disso daí que eu conheço, assim, pelo menos de aluno meu. Eu vejo muito aluno que passou por mim, que participou de concurso, ganhou prêmios, foi assim que apareceu. É um dos melhores caminhos que existe, participar de concurso. Às vezes nem foi o primeiro lugar, mas está lá. Né? Então, um belo caminho aí para se aparecer um pouco para a área. E o que tem concurso para game é brincadeira. Concurso para chuchu, tem um monte. Desde nível básico até eventos, festivais internacionais como o Big. Aí, sim. Então tem de tudo. E montar sua própria empresa também é um caminho. Então, é difícil montar uma empresa na área, a gente sabe, né? Principalmente no Brasil. Toda aquela história que a gente sabe de montar uma pequena empresa no Brasil. Mas, às vezes, a partir da empresa, você alça voos maiores. Tenho 2 exemplos aí. Um é do... Acho que algum deve ter ouvido falar, não sei se ouviu, mas tem um game designer brasileiro que chama de Jefferson Valadares, que ele fundou a Jinx, que é uma empresa de games de Pernambuco, são mais de 10 anos atrás, e deu 2, 3 anos, fez um jogo lá chamado Futsim, apareceu, foi convidado para trabalhar na Finlândia, ficou um tempo na Finlândia, hoje está na EA como game designer da EA. Por quê? Porque montou sua própria empresa, fez seu joguinho,
Ganhou dinheiro? Não. No princípio, não ganhou muito. A Jinx, inclusive, a empresa dele, existe até hoje. Mas ele foi embora. Tá? Para ele foi mais interessante. Às vezes ele podia ter optado ficar com a empresa. Às vezes, né? Às vezes a empresa dá tão certo que você não quer nem ir embora. Né? Um outro caso é um ex-aluno meu, esse que eu falei da Ubisoft. Ele montou uma empresinha chamada Imagine Plan, que terminou o curso, fez a empresinha, ele, sócio, ele. E ele também montou a empresa, fez um joguinho casual lá, apareceu, foi para a entrevista, chamaram, né? Uma entrevista para o Ubisoft. O Ubisoft teve não sei quantos candidatos, muitos mesmo, absurdamente grande número. Eles iam selecionar 2 games, aí ele foi selecionado, mas o que puxou também a empresinha dele lá que ele montou. Então, às vezes, a própria empresa faz você aparecer bastante na indústria. E se a empresa der certo, ganhar dinheiro, melhor para você, você nem vai para a indústria fazer. Porque eu acho muito legal esse negócio de ter a pequena empresa, porque você participa de todo o processo de desenvolvimento de um game. Né? E às vezes você vai para uma empresa grande, sem desmerecer, vai para muito pelo contrário, vai trabalhar no processo de design de games de um jogo lá nos Estados Unidos, que tem uma equipe de 400 pessoas, você vai fazer uma coisa tão especializada, vai ficar lá 10 anos fazendo textura. Né? É isso. É um jogo, né, que tem uma equipe enorme. É lógico que você não vai ficar a vida inteira fazendo isso. Mas você fica lá, num nível de especialização. Né? E aqui, às vezes, você tem uma pequena empresa, não só aqui, nos Estados Unidos está cheio de empresa, né, pequena. Você pode participar de todo o processo, que às vezes é super interessante. Né? Ok? Acho que é isso. Estourei o tempo, não? Não. Sei. Ok? Fico aberto aí, se alguém tem alguma pergunta, estou à disposição. Ô, Lin, quer responder essa aí? A Lin tem uma pós. Posso falar a tua, Lin? Oi? Não teve, né? Mas tem pós, tem curso da Lin, que é na Bahia, né? Tem esse problema, né? Enfim, quem quiser ir para a Bahia. Mas no Brasil, em São Paulo também tem. Tinha no Senac antes, eu não sei se está tendo. Tem, né? Senac. Acho que no Senac. A PUC do Rio tinha antes, mas não sei se está tendo continuidade. Os cursos de pós, eles vão e voltam, né? Eles não têm esse... PUC São Paulo, isso, bem lembrado. PUC São Paulo. Tem algumas, sim. Aí tem que ver qual é a especialização, porque tem, às vezes, por exemplo, o primeiro curso superior do Brasil foi uma pós-graduação, que foi da Unicamp, que é uma universidade do Paraná, e era uma pós-graduação em programação. Quer dizer, você tem que ver aí qual a especialização, né, que a pós está te oferecendo. Existem pós também generalistas, né? É interessante também, porque às vezes você já tem um conhecimento grande, você fez ciência e computação, que é uma pós generalista, para conhecer um pouco de tudo. Aí é legal fazer uma pós assim. Vai depender muito do teu objetivo. Né? Depende de qual é o cara que está falando. Eu já vi, não quero desmerecer a indústria, muito pelo contrário, tem gente, a maioria é muito legal. Cara. Mas eu já vi cara da indústria falando, não tem profissional qualificado. Aí você vai falar com o cara, eu estou vendo, como eu disse para vocês no começo da minha palestra, eu estou no outro lado. Então, às vezes, aparece uma empresa lá me procurando, olha, eu quero um profissional para a área de games. Falei, legal, qual é o perfil? Eu quero que ele saiba C#, Java e conheça 3D Max, desenho, anime, a subir. Aí não tem mesmo. Não existe. O que o cara quer não existe. Aí esse cara vai dar uma entrevista e ele fala, não tem profissional qualificado. Não tem. O que ele quer não existe.
É. Exatamente. E aparece muito. Né? Então... Espera aí que eu trouxe o microfone aqui para quem quiser fazer pergunta, porque não dá para ouvir. Quem que é o próximo? Eu queria fazer a seguinte pergunta. Esse caminho que ele acabou de falar, inclusive, a minha empresa fez o inverso dele. A gente veio da área de web, publicidade, marketing, e até por iniciativa da própria equipe de programadores, que a gente começou como produtor e depois virou agência, a gente foi muito estimulado a criar um núcleo de jogos, e é o que a gente está fazendo esse ano. Mas essa realidade da falta de qualificação a gente sente, e a gente teve que tomar uma decisão esse ano muito séria, que foi tirar o core da nossa produtora de desenvolvimento e jogar para esse time de games. O que eu queria te perguntar é o seguinte, eu vi que tem muito campo, realmente é uma área que a gente acredita muito, mas a gente hoje está sendo movido pela paixão. A gente está experimentando sem saber muito no que vai dar. Né? Assim, a gente desenvolveu um projeto, investiu mais de 2.000 horas nesse projeto, como primeiro projeto nosso, autoral, e a gente não sabe se a gente vai conseguir nem pagar esse custo de desenvolvimento, porque a gente investiu em trilha, investiu em ilustração, investiu em tudo sendo feito interno. Você tem alguma dica assim, para quem está numa situação como a nossa, que já fez um investimento e que está naquele momento de friozinho na barriga do que vai acontecer? Rezar primeiro. Não, Faz 5 meses que eu estou rezando. Então, vocês têm alguém da área de games especificamente, assim? A gente tem entusiastas e pessoas que são apaixonadas cegamente. Assim. Como é que está essa fase de testes que eu falei tanto aí? Não, a gente fez eventos de beta testing, a gente seguiu um protocolo não baseado em experiência, mas baseado em feeling. Não, é assim, se o teu jogo vai ter sucesso ou não, é a pergunta mais difícil para se responder, né? Quase impossível. Porque eu já quebrei tantas vezes a cara, às vezes o cara me chamou, vem mostrar, vem ver meu jogo. Aí eu fui lá, testei, joguei. Falei, pô, teu jogo é demais, você vai ganhar muito dinheiro. Não deu em nada. Aí você pega um joguinho lá, por exemplo, eu não gosto, tá? Mas enfim, você pega o Farmville, por exemplo, eu não gosto. Se alguém me chamasse e falasse, pô, teu joguinho, para mim isso nem é jogo, tá? É difícil mesmo. Pode. Opa, me ajuda. Esse evento que a gente está fazendo é a primeira iniciativa nesse sentido, mas a grande vontade de todos aqui é que a indústria de game independente no Brasil cresça, que floresça. Então, amanhã a gente vai ter a primeira Demo Night, já virão investidores angels, outros desenvolvedores com um pouquinho mais de grana, empresas que já estão maiores. Então, assim, é o primeiro ano, a primeira edição. A gente está tendo também a premiação, o primeiro prêmio, melhor prêmio, R$30 mil. Eu sei que é muito pouco, perto do que vocês gastam, mas há um esforço muito grande também de reconstruir a Abra Games, que é a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Games, eu, inclusive, faço parte. Então, não desanimem agora, porque agora é a hora da virada, tá bom? Foi muito desanimadora a minha apresentação, né? Saiu um pouco do briefing. Não, eu acredito muito. Se eu não acreditasse, não teria um curso de game, gente. Eu acredito muito. Agora, eu não posso iludir também, né? Enfim, mas eu acredito, lógico que acredito. Sim. Mas, enfim, é muito difícil, viu? É difícil responder a tua pergunta. Pode, lógico. Já fiz isso tantas vezes. Posso errar também, viu? Não, mas eu já errei pelo outro lado. Já falei. O primeiro exemplo que eu dei foi um jogo que eu falei, esse jogo você vai estourar a boca do balão. Não deu nada. Enfim, tem os dois lados. Né? Não estou falando só que jogos fadados ao fracasso que viraram sucesso. Tem o contrário, jogos também que para mim eram um sucesso absoluto, não deram em nada. Né? Porque envolve tantas coisas. Né? O meio de divulgação no Brasil, no mundo, na verdade, né? São tão múltiplos assim, é difícil mesmo. Né? Só fazer uma pergunta. É que ele estava ali, de vermelho, ele estava na frente. Rapidinho, você deixou bem claro sobre a remuneração para a carreira nos Estados Unidos, né? Os valores assim, são interessantes.
e que é difícil definir esses valores no Brasil. Uhum. Né? E pensando nessa expectativa, assim, nessa visão de futuro, uma tentativa de determinar mais ou menos é um formato freelancer, é um formato de contrato mensal, se nós pudéssemos estimar esses valores numa perspectiva nacional, como seria essa perspectiva? Não sei. Não sei se eu entendi a tua pergunta. O seu correspondente na indústria brasileira, mais ou menos? Acho que não dá para converter assim diretamente, né? Porque nosso mercado é diferente. Por mais que tenha muita previsão de crescimento, é um mercado menor. E por nós não conseguirmos traduzir diretamente, qual seria a realidade hoje? Assim? Com certeza, a média salarial é menor que os Estados Unidos. Acho que isso vocês imaginavam, né? É lógico. Mas não sei. Eu vou falar assim por alguns ex-alunos meus. Eu tenho ex-aluno ganhando mais que eu. Tem, tá? Então, na área de games, indústria de games nacional, não estou falando fora do Brasil, tá? Tem mais até. A minha primeira turma que se formou, metade está muito bem mesmo, melhor que eu, tá? Então, esses são 6 anos de formado. É a primeira turma. Agora, a turma que está recém-formada, ela está ganhando... Está com vocês, né? Então, tá. Mas, assim, eu tenho me surpreendido, né? É isso que eu achei que o cenário era pior, né? Mas eu tenho visto gente ganhando legal aí agora. Oi? Legal? Legal? Por exemplo, que se eu falar quanto cada ganha, vocês vão saber quanto eu estou ganhando. O cara está ganhando mais que... Oi? GDC. Fora do Brasil. Não, é um pouco abaixo. É abaixo. Com certeza, é abaixo. É abaixo. Mas é que assim, o problema é que no Brasil tem muito daquelas empresas que eu falei de nível exploratório, que no fundo quer um estagiário que faça tudo e ganhe pouco. Né? Então, tem. Né? Agora, empresa séria, tem gente ganhando bem. É isso que eu ia falar. É mais ou menos... Você não é da web? É mais ou menos igual ao web. É isso. Mais ou menos isso. Agora, a aluno que está estagiando no último ano, no meu curso, estagiando no último, está ganhando R$1.000, R$1.000 e poucos reais. Quando ele se forma, aí está ganhando mais, lógico. Né? Mas é mais ou menos nessa faixa. Né? Agora, assim, os meus alunos são tudo franguinho ainda também. Os meus ex-alunos, né? Porque eles, máximo, se formam há 6 anos. Né? Falei. A Melina talvez possa responder. A gente passou por um processo parecido com esse com a animação. Há 10 anos atrás, um movimento muito forte para começar a produzir animação no Brasil. Hoje, os estúdios estão pagando relativamente bem, Melina, né? Quanto é que ganha um line producer? Eu acho que, só para comparar, porque é uma jornada para o game que vai acontecer, obviamente, né? Agora vocês já sabem que eu ganho menos. Né? Mas eu sou professor. Delmar, Oi. Boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu trabalho com educação aqui. Você não acha que está no momento já dessa indústria de games fazer algum tipo de trabalho para a escola secundária ou mesmo para a escola primária, para começar a se entender que hora de folga é algo muito sério nos dias de hoje e que todas essas especificidades técnicas e culturais estão fazendo falta no currículo dos alunos, quando chegam não só no processo universitário, mas também no mercado de trabalho, a ponto de ficar à mercê desse cenário tão fértil e, ao mesmo tempo, tão produtivo? Você não acha que está na hora de tratar a hora de folga com mais seriedade, no sentido de levar esse debate... Desculpa, não entendi. Na área educacional. A hora de folga, perdão. De levar essa discussão para dentro do cenário escolar, ao invés de encher de parafernália tecnológica, que vai tornar o aluno cada vez mais usuário e menos agente de todo esse processo? Bom, é que eu estou do teu lado, né? Se você pensa assim, eu também penso. Inclusive, eu vivo dando palestra em colégio, né? Mas eu não sei como é que você projetou isso, como é que você pensa? Você acha que tem que estar, por exemplo, no currículo essa discussão, é isso? Eu faço um trabalho de consultoria nacional e trabalho com a questão do entretenimento. Então, de utilizar todas as plataformas de entretenimento para mostrar como lá
são feitas produções de conhecimento mesmo, como o jogo de RPG, como um seriado de televisão, as webséries. Como isso não é levado a sério dentro da escola, e você coloca outras plataformas tecnológicas, mas a metodologia é a mesma, então não tem atratividade nenhuma e resultado nenhum também. Não, eu concordo, eu não sei muito como fazer isso, cara. Eu concordo plenamente. Eu li para outras áreas também. Acho que a área de design como um todo, ela tem que entrar no currículo secundário, cara. Não entra, ninguém sabe o que é design. É uma área estratégica para o país e não se fala nisso, né? A área tecnológica também acho. Enfim, não sei se eu estou respondendo a tua questão, mas o problema não está em nós. O problema é que eu vejo muita restrição no pessoal enfim, na área de ensino como um todo, cara. E aí, quando há um estímulo, do meu ponto de vista, é mal feito. Quando se põe um laboratório dentro de uma escola e não tem nenhum treinamento, porque a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Quer dizer, eu sei porque eu já trabalhei em escola de ensino médio, que montou um laboratório de informática e falou, deu uma te vira agora, e, sem nenhum apoio de um pedagogo, quer dizer, conversa para boi dormir, né? Só para dizer que tem computador lá dentro. Isso tudo nós daqui nós estamos numa área onde todo mundo concorda, cara. Acho que precisa de uma política governamental, não sei lá o que, é muito difícil, cara. Não sei por onde começar, mas concordo plenamente, isso não tenha dúvida. Eu tenho uma... Tá. Então, tem uma pergunta aqui. Boa tarde. Espera aí, tem um moço ali? É que tem uma ordem, né? Mas Tá. era eu mesmo. Isso. É o seguinte, eu trabalho como... Peraí, só complementando esse negócio. Eu participei de um... Só para complementar. Não sei se tem muito a ver com você, mas você vê um pouco da resistência. Eu participei de uma banca de doutorado outro dia, e a tese do cara era o uso da tecnologia digital e das tecnologias sociais com metodologia de ensino. Entendeu? Usar rede social, usar celular, usar como técnica de ensino-aprendizagem, né? E uma das constatações é que até no ensino superior existe uma resistência enorme para isso, né? Imagina, então, no ensino médio. Quer dizer. Mas eu acredito, estava falando aqui, deve estar mudando alguma coisa, com certeza, mas é difícil isso daí, viu? Tem muita restrição. Oi, quem estava perguntando? Aqui. Boa tarde. Algum tempo atrás, há 8 anos, eu trabalhava com desenvolvimento de jogos. Trabalhava com o Flash MX na época, que era o top, assim. Torque. E aí, por diversos motivos, assim, eu acabei deixando a área de games e agora estou um pouco desatualizado. Gostaria de saber a sua opinião. Você acha que vale a pena hoje atualizar com um Flash? Você acha que o Flash ainda é uma ferramenta que... Tá todo mundo questionando muito o Flash, né? Acho que tem espaço ainda. Por exemplo, no currículo, no nosso curso, a gente manteve ainda, mas está em uma eterna discussão, né? O HTML5 está vindo aí muito forte, né? E está comendo aí. Eu não perderia muito tempo com o Flash hoje. Eu iria para outras tecnologias. Por exemplo, HTML5, que é muita aposta ainda, mas, enfim. Eu não vejo uma política da Adobe de fazer alguma coisa pelo Flash. Não vejo. Parece que a coisa está... Mas eu contradizo um pouco o que eu brinquei, né? Eu falei assim, faz um pouquinho de jogo em Flash, tá? Para aprendizagem é ótimo, assim. Agora, está num momento assim, de muita discussão, onde que o Flash vai dar, né? O que você recomendaria, assim? Que linguagem? Hoje eu sou um entusiasta do Unity 3D, que é uma ferramenta para games 3D, que faz jogo 2D também. É relativamente amigável e faz jogo muito bacana. Eu acho que eu apostaria aí, em termos de ferramenta. Posso dar uma complementada? Oi? Eu quero dar uma complementada. Pois não. Eu sou arquiteto, mexo muito tempo com AutoCAD, estou indo para essa área, estou indo para o Unity. Queria saber o que você me diz do Unity, quanto ele fica atrás do CryEngine, né? O que você acha? E na parte 2D, o que você acha daquele outro... Como é que não é XD. Ixi, agora deu branco, desculpa.
É que eu não cheguei nessa parte ainda. Mas O Unity eu acho, como eu disse, Unity, é esse mesmo. Unity eu acho bem legal. Ele faz 2D também, tá? Enfim. Para 2D também. Ele não é, ele é muito mais, ele é mais preparado para 3D, mas ele faz jogo 2D também, tá? Eu prefiro que a CryEngine, porque eu acho que ela tem um nível, uma curva de aprendizado muito grande. Eu acho que é mais uma engine para programador. Não, para design decididamente não. Nós já adotamos uma época no curso e foi um desastre, tá? Agora, tem uns programadores muito entusiastas, né? Isso daí. Mas, assim, para um começo, eu acho meio complicado. Cara. Eu acho que hoje... Eu gosto muito da Unity hoje porque está criando uma comunidade muito grande. Está meio que ultrapassando todas, né? Então, você tem uma dúvida em Unity, você entra no site, busca... Ela é muito robusta, ela roda muito bem. Eu não sei. Hoje eu acho que principalmente quem quer começar, até para quem quer começar, acho uma ferramenta muito legal. Mas aí depende do que você quer fazer, né? Se for só para publicar, não vejo assim, não acho, cara. Você acha? Eu não penso assim, não acho. Não acho. Mas, enfim. Eu já vi jogos feitos muito bacanas nos dois, assim, cara. Eu não acho que é superior, não acho. Delmar? Acabou? Olha, Delmar tem pouquíssimo tempo. Cadê você? Eu estou aqui na frente, na primeira fileira. Eu não sei se você deixa fazer mais uma pergunta da plateia antes de encerrar. A programação é de vocês. Tem mais alguma pergunta aqui na plateia? Uma última, só para terminar? Ou... Peraí, deixa eu levar o microfone, porque senão ninguém escuta. E aí a gente encerra. Qualquer coisa tem meu e-mail lá no fim, tá? Eu mostrei o e-mail? Pode mandar e-mail. Se eu souber responder, eu respondo. Como eu falei para você, eu sou professor também, né? Então eu entendo a sua quando você fala que seus alunos estão ganhando mais que você. Eu tenho 3 filhos, o que ganha menos ganha 3 vezes o que eu ganho. Mas eu sou professor, então não tem problema, né? Professor é vocação, né? É verdade. Então, mas o que eu estava dizendo, né? Primeiro, né? Existe não sei se alguém já viu, mas o ministro da Educação, o atual ministro da Educação, ele está entendendo que o Brasil é um mercado muito grande de jogos, né? Está se iniciando aí uma política de incentivo, né, aos jogos. Eu não sei se isso já foi, se já entrou né, mas está em discussão. Lá em Brasília já existe essa discussão, né, de um incentivo a que a gente desenvolva uma indústria de jogos, né? Então, existe uma preocupação com relação a isso, né? Com relação, por exemplo, ao ensino médio, eu sou do METEC, né, aqui em São Paulo. A gente tem, na ETEC, a gente tem um curso de jogos digitais, né? Eu conheço, já ouvi falar. É o primeiro ano ainda, a gente não formou ninguém ainda, está começando, está só, né? Mas eu coordeno uma outra ETEC que está fazendo uma parceria agora com a Unesco e com a Universidade de São Paulo, né? E a gente está tentando criar um novo currículo, né? Quer dizer, uma proposta nova de currículo, uma proposta onde o aluno do ensino médio seja protagonista do que ele está aprendendo, né? E eu pretendo colocar jogos aí no currículo, né? Então, eu acho que é uma proposta de mudança, uma proposta de mudança muito interessante, né? Claro que isso não vai acontecer de hoje para amanhã, mas está se iniciando aí, pelo menos aí, já se percebe que o ensino médio, do jeito que está, não está levando, não está, como é que eu vou dizer? Motivando, exatamente, né? O aluno do ensino médio, ele não sabe para que ele estuda, né? Ele não sabe para que ele estuda logaritmo, não tem a mínima ideia para quê,
né? Mas aí quando ele vê, por exemplo, escala Richter, né? Ele não tem ideia que aquilo é logaritmo, né? Então mas ele não sabe porque não foi ensinado, né? Então é todo um conjunto de coisas que leva a isso, né? Legal. Então era só para dizer isso. Não, legal. A gente fica... Me respondeu, ele me respondeu melhor que eu, tá? Mas, enfim, é uma excelente notícia, né? Tomara mesmo, né? Uma época, eu fiz uma pesquisa na USP e a gente fez um jogo educativo para aprender desenho geométrico, né? E depois a gente aproveitou esse conhecimento aí, e eu fui dar umas aulas para o ensino médio, e a gente aproveitou o conhecimento que a gente adquiriu lá porque era um jogo que precisava aplicar trigonometria, e a gente viu como os alunos ficaram muito mais estimulados em aprender trigonometria por conta do jogo que estava sendo desenvolvido, né, vendo aquela aplicação, do que aprendendo no método tradicional, né. Acho que isso é um pouco na linha do que você fala, né. E eu acho que os games, como eles podem envolver não só a matemática, mas a física, história e todas as disciplinas, está cheio de jogo que se aprende muito mais. Disciplinas se aprende, às vezes, muito no jogo, não mais. Os melhores jogos. Eu aprendi muito jogando Sim Farm, aprendi muito de biologia jogando Sim Farm. Então, eu acho que isso é possível aplicar em todas as áreas, né? Na verdade, a gente começar a enxergar o jogo como uma realmente ferramenta de aprendizagem, né? Tomara que isso vá adiante mesmo, né? Eu sou o primeiro a estimular, né? Se precisar de ajuda, conte comigo. Ok. Bom, Delmar, muito obrigada. Uma salva de palmas aí. Qualquer coisa, só mandar um e-mail aí, gente. Obrigado.